Já vamos já fazer os alinhamentos aqui e a instrução inicial das atividades, tá bom? Porém, a gente precisa fazer algumas introduções aí. Já fazer o compartilhamento aqui. Só já guardei um material aqui pra gente. Então, vamos lá, né? Hoje inicia, né, a primeira aula da UC, de instalações do CEP, né, com S, Sistema Elétrico de Potência. E nessa disciplina aqui, ó, a gente tem três atividades clássicas, né, que são as atividades que ficam aqui na aba Situação de Aprendizagem, né, e as atividades em forma de fórum, né, de discussão. E daí, inclusive, né, depois dessa introdução, de hoje, a gente já vai, nas aulas subsequentes, né, fazer. Eu acredito que cada aula aí, se eu fizer a análise de cada atividade, vai ficar bom aí para o entendimento de todos aí. Então a gente tem dois fóruns de discussão e três atividades aqui. Então a gente aqui, ó, um fórum de discussão, dependendo aí lá em gestão da manutenção, ele ficava aqui no em situação de aprendizagem, né? Agora, no caso de instalações do CEP, ele vai ficar aqui, ó, na aba de comunicação. Tá aqui, ó, Fórum 1 e Fórum 2. Então, já está liberado, né, desde hoje aqui as atividades, né, para vocês poderem fazer, né? Lembrando aqui que o término vai ser dia 14, né? Ou seja, um pouco antes aqui da nossa última web aula, e eu vou deixar até do dia 15 até o dia 18, né? Nesse caso aqui, não será uma única atividade de recuperação. Vai ser um tempo a mais que eu vou dar para vocês poderem fazer todas as atividades, porque essas atividades aqui são importantes, principalmente os fóruns de discussão para vocês entrarem, né, no assunto, né, no caso as smart grids, né, o que para você por exemplo, se for trabalhar numa empresa, por exemplo, na empresa de pesquisa energética, né, você tem que fazer, por exemplo, para um leilão, você tem que fazer o resumo, do tipo de atividade em que vocês vão apregoar. Por exemplo, uma LT, uma linha de transmissão, né? Uma PCH, uma pequena central hidrelétrica, e por aí vai, né? Então você faz aquela pesquisa, aquele levantamento, e o pessoal lá, os que presidirem, o diretor-geral, né? Tem também tem os advogados lá da requerida, né? Da a empresa terceirizada que vai participar do processo licitatório. Então, eles têm que saber quais que são as configurações da rede. Daí você vai falar, né, sobre, por exemplo, é uma pequena central hidrelétrica, é uma central hidrelétrica, a, eles chamam a fio d'água, né? Que aí você utiliza uma turbina de bulbo, por exemplo, né? Diferente, né, de uma central hidrelétrica que o montante e o jusante ele tem uma diferença de queda d'água aí. Então, assim, são assuntos extremamente importantes, assim, por isso que eu friso, em vez de eu trocar a atividade de recuperação, uma única atividade, vou insistir, né, para dar um tempo a mais para vocês fazerem, né, todas essas atividades nesse período aqui de recuperação, né? Lembrando que ele vale 80%, tá bom? Então, pessoal, vamos iniciar aqui. Passar alguns conceitos importantes aqui para vocês. E lembrando que essa matéria de instalações do CEP, né, eu vou falar mais da infraestrutura, né, relacionada à instalação.
A gente vai falar da infraestrutura embarcada, né, de uma instalação no sistema elétrico de potência geral, né? Então a gente precisa ter noção dos elementos de uma instalação elétrica, né? O que que compõe essa instalação elétrica, tá? Então vamos lá, pessoal. Então, pessoal, uma instalação elétrica aí, ó, ela possui, né, dois componentes, né, dois tipos de componentes, dois elementos, né? Se a gente for lembrar lá das suas disciplinas iniciais, se não me falha a memória, é a disciplina UC2, né, de eletricidade básica. Então, basicamente, a gente tem o quê? A gente tem uma fonte de energia, né? Essa fonte de energia, a gente pode ser o quê? Uma tomada. Mas de onde que vem a energia dessa tomada na forma de ponto de força, né? Geral ou ponto de força específico de um ar-condicionado, por exemplo? Ele vem, né, lá do secundário do transformador, que por sua vez, né, ele vem do primário do transformador da rede de distribuição. Ah, não, mas a unidade consumidora que eu estou falando, professor, é uma unidade consumidora de um cliente grande, é da fralda Sapeca. Não, beleza. Então, provavelmente, ele é um cliente que tem um contrato de demanda. Se ele tem um contrato de demanda, então quer dizer que este cliente ele tem o quê? Um transformador próprio, né? Igual eu deixei aqui já de fogo morto aqui, vocês vão ver. Existe uma série de desígnios aqui, ó. Estão vendo essas plaquinhas aqui, ó? Essa plaquinha aqui, a GN11, quer dizer que é um transformador que ele está na malha de distribuição urbana, né, do cliente. Se vocês forem olhar no livro didático de vocês aí, ó, que é o livro didático que vocês encontram aí no link, né? Lembrando, o link ele está nessa aba aqui, ó, no conteúdo do curso, né? Então a gente tem, né, aqui os vários tipos, né, de geração, ou melhor dizendo, de conversão, né, mecânico-elétrica, né, no caso, né, converte energia mecânica. A gente sempre fala de eletromecânica, né? Mas o inverso, né, ele é recíproco aí, ou seja, é mecânica elétrica ou elétrica para o mecânico, essa conversão de energia. Se você for pegar nos livros antigos de eletrotécnica, quando o Instituto Federal ele era chamado de Escola Técnica, né, o Cefet, né, tem um livro bem antigo que aí ele até fala de princípios da eletrotécnica. Os transformadores, né, na rede de distribuição, eles são que transdutores, né? São máquinas elétricas, são transdutores. O que é um transdutor? É um equipamento que converte energia, no caso, energia elétrica, em energia magnética e, por sua vez, ele vai converter novamente em energia elétrica, né? Ele vai, estaticamente falando, né, por campos eletromagnéticos variáveis, né, a gente está falando de sistema elétrico de potência, então a gente está falando de conversão, né, elétrica através de tensão e corrente alternada, ou seja, lá no gerador, o sentido da corrente e o sentido, né, positivo e negativo, ele vai estar variando na frequência de 60 Hz, ou seja, a cada mudança aí, a cada 120 graus aí, você tem uma fase, né? E essa fase ela tem um pico, né? Ela tem um pico em 90 graus e tem o decréscimo até chegar nos 180 graus, e aí, assim ela vai se renovando aí, né? Então, se a gente for analisar os elementos clássicos de uma instalação elétrica, ó, vamos pegar na etimologia
aqui da palavra, né? Eu não sou o professor Pasquale, não, mas eu acho que a gente saber, né, o significado já ajuda bastante, ó. Isso eu peguei dos livros, né, do ETEC Brasil, que é um material recorrente aí da escola técnica, da produção também dos livros, né, das apostilas do Senai, né, do livros como esse daqui, ó, do Mamed. Esse daqui é a Bíblia do pessoal lá da engenharia elétrica. Esse daqui é o Manual de Equipamentos Elétricos. É um livro muito bom aqui. Eu tenho essa quarta edição aqui virtual, né? Então, ele, né, seria aonde uma das fontes onde eu, né, pesquisei essa definição, ou seja, no material do Senai, material das escolas de engenharia elétrica, aqui ó, da LTC, né, livros técnicos e científicos, né, do Mamed, ele tem a produção em vários ramos, análise de circuito, eletrônica de potência, eletrônica geral, né, que seria a eletrônica analógica, também eletrônica digital. Então, assim, tem uma base, né, uma base de dados aí muito grande. Então, a fidedignidade aí da informação, né, ela condiz aqui, ó. Então, é uma associação. O que que é essa instalação elétrica? Uma associação de componentes, né, coordenados entre si, né? Por que que eu fiz, como se diz, aparentemente essa volta aqui? Deixa eu ativar aqui nossa canetinha clássica. Eu já até já deixo. Só um minuto, deixa eu ver se ela conecta. Ah, agora foi. Então, a gente tem a fonte, que vem lá da geração até chegar no ponto de entrada do cliente, que por sua vez, né, vai chegar o quê? Nas tomadas de uso específico, de uso geral, nos pontos de iluminação do cliente aí. Então, eu tenho o quê? Uma associação, ou seja, uma interconexão com esses componentes. Lembra lá da UC2 de eletricidade básica, né? Vocês têm associações em série, associações em paralelo, associações mistas, né? E já eu quebrando um paradigma aqui, a pegadinha do malandro, como dizia o professor Tauler lá da Católica, você tem a fonte de energia, que é o que cria a energia, né? Embora a energia está sendo criada lá na hidrelétrica, né? Mas a gente tem a fonte. Eu vou até pôr um interruptor aqui, né? Que vai simbolizar para simbolizar que o circuito pode ser aberto ou fechado, né? Vamos supor que este aqui é um chuveiro, chuveiro elétrico aí, ó. Então a gente tem a fonte de energia, a gente tem a carga, exemplo, ó, chuveiro elétrico, chuveiro. A fonte, um ponto, né, uma tomada de uso específico, já que, segundo o que reza os ditames lá da NBR 5410, em pontos de força ou tomadas de uso específico, né, tem concessionária que não gosta mais desse termo tomada, principalmente para chuveiro, né? Ela gosta de chamar de ponto de força, né, para uso específico do chuveiro. Aí, geralmente eles utilizam uma tampa, aquela caixa 4x2 que eles chamam, né? Ela tem 5 centímetros aqui, ó, cerca de 5 centímetros e 10 centímetros aqui, ó. É a 4x2 polegadas, né? É, tampa cega, ou seja, ela não tem nenhum perfil, furo central,
Aí desse furo central vai sair a conexão elétrica, já que é um chuveiro, por exemplo, ele é monofásico, né? Então, dentro desse furo central aqui, da tampa cega, vai sair, né, a fase, sei lá, a fase A e o neutro. Então, eles gostam de falar de ponto de força. Uma vez um projeto, né, foi reprovado por lá na legenda, ou seja, inutilizou um projeto todinho só porque na legenda estava tomada de uso específico, né, ponto de força, tomada para chuveiro. E aí os analistas da concessionária não aceitaram, embora está lá, né, é descrito na 5410, né, mas assim, é questão de norma e um pouco, eu posso dizer que de preciosismo mesmo, né? O projeto não ia acontecer um hecatombe zumbi ou uma explosão atômica por conta de eu mudar na legenda esse nome, né? Sendo que na NBR 5410 ainda está lá, né? Tomada de uso específico. Mas enfim, né? Então você tem a fonte de energia, ó, aí na instalação você coloca para provar, ó, tampa cega, furo central, conector tipo Sindel. Geralmente a pegadinha do malandro a gente tem lá nas. A gente tem aqui, ó, a tomada. A gente tem geralmente dois padrões, ó, de 10 ampere, né? Tá até descrito lá lá na tomada. E nós temos aquela que geralmente eles pintam de vermelho, né? A de 20 ampere. Só que esse 20 ampere aqui era para um chuveiro antigão, né? O famoso chuveiro, o de 4.400 watts, né? O famoso Lorenzetti aí, né? Aí, esse daqui, inclusive, se você dividir ele por 220, né? Ele vai dar 20 amperes. Aí o pessoal lá em 1900 e Guaraná de rolha, ou seja, muito antigamente, colocava um disjuntor de 20 amperes. Já errava. Você coloca o que? A proteção no gargalo da potência aqui. Geralmente, em conformidade com a NBR 5410, o circuito de proteção ele tem que ter de 3 a 5 amperes a mais do que a corrente total. Então, seria um disjuntor de 25 amperes aqui, né, para a tensão de 220 volts. Então, vocês estão vendo que todos esses elementos eles estão interligados entre si. E se essa fonte ela tem 220 volts, essa associação aqui, né, já quebrando paradigmas aí, ela é em paralelo. Lembra que o circuito divisor de o apelido dele, né, da associação em paralelo, né, é a associação divisora de corrente, ela mantém o potencial elétrico da fonte, que está gerando energia, e só que a corrente, ela é diferente, a corrente é proporcional. É o apelido da associação, né? Tem alguns livros, algumas bibliografias aí, né? Até do próprio Mamed, Milton Gussow, né? Que fala em um circuito com associação divisora de corrente, aí você já fica ligado. Ah, não, divisor de tensão, ou divisor de corrente, desculpa, é associação em paralelo. Eu recebo o mesmo potencial elétrico da fonte. Então, todo aparelho, né, chuveiro, iluminação, né, tomadas, né, aparelhos de uso específico, de uso geral, tudo que eu conecto na rede, no sistema elétrico de potência, né, no nosso CEP, tudo que é conectado nele é conectado em paralelo. Eu vou receber a tensão de 220. Ah, professor, mas o meu notebook, né, o meu notebook, ele recebe 19 volts. E agora, José, né? Como é que você resolve essa parada aí? Não. O seu notebook ele recebe 19 volts, só que ele tem o quê? Uma fonte. Ele tem uma fonte que nada mais é que um transformador, né? Ele pega os 220 volts da rede e utiliza apenas 19. Inclusive, ele tem o quê? Ele tem provavelmente um retificador aí de ponte completo,
né, um capacitor em paralelo para fazer a conversão, né, conversão de alternado para contínuo. O notebook, por exemplo, ele e a maioria dos equipamentos, com exceção de alguns, né, lâmpadas, é, chuveiro, ferro de passar, que aí recebe os 220. Já o computador, não, ele só precisa de 19, dependendo aí do fabricante e da marca, e além disso é contínua, né? Não é alternada. Daí o transformador, né, que na verdade é um conversor, né, AC/DC, ele vai servir de ponte para alimentar o computador. Então, o padrão do CEP é que você conecte, independente se esse aparelho ele funciona nativamente com tensão e corrente contínua, ele provavelmente tem um carregador, né, o pessoal chama de carregador, chama de fonte, né? Então, ele faz essa conversão. Então, todo equipamento aqui que está associado, né, coordenados entre si aqui, ó, estão coordenados de forma paralela. Eu estou conectando esse chuveiro paralelamente aqui à tomada. Eu recebo a fase, né? Outro paradigma que provavelmente o professor lá de eletricidade quebrou com vocês, né? O, não se fala que a fase ela é positiva e o neutro é negativo. A fase ela é positiva e negativa ao mesmo tempo, né? Fazendo esse retorno de Jedi, relembrar aí lá de eletricidade básica. Então, não faz sentido a gente falar, né? Ah, a fase é positiva ou negativa? Eu já escutei essa pergunta de muitos alunos, não só dos cursos de eletricista, né, que tem geralmente um nível menor, mas também dos cursos de eletrotécnica e, pasme, até do de engenharia elétrica. Eu mesmo, né, minha formação, né, o segundo grau é colegial, ou seja, não é uma formação técnica. Então, cheguei mais noob que o pessoal que era técnico e estava fazendo engenharia elétrica. Então, todo tipo de pergunta que aparentemente parecia uma pergunta idiota, né? Eu estava fazendo. O povo lá estava rindo, mas eu estava aprendendo, né? Como se diz, eu tinha que aprender. Vocês têm que tirar essa ideia, esse mindset da cabeça de vocês, que vocês têm que passar. É óbvio que vocês têm que passar, mas passar, né, finalizar as atividades aí é uma consequência. Vocês têm que entender os processos, entender a disciplina, qual que é a mensagem da disciplina. Daí, a consequência é vocês o quê? Conseguir fazer as atividades. Por isso que eu escolho algumas aulas específicas para a gente analisar o fórum de discussão 1, fórum de discussão 2, as atividades 1, 2 e 3, né? Então, a gente faz esse esforço aí para a gente poder ter um nível aí de inteligibilidade aí o mais próximo, né? Mais que vocês conseguirem mais que 60%, né, de retenção, né? Óbvio que a aula vocês retêm só um pouco, por isso que vocês têm que estudar depois. Eu costumo dizer que as atividades aí, né, a última chance que vocês têm de estudar, como vocês têm a obrigação de fazer atividade, né, é o momento que vocês têm que parar, né, tem que conseguir um horário aí, é um EAD, né, mas você tem que conseguir um horário para você estudar, assistir essa aula e poder o quê? Poder realizar as atividades para você ter um nível de aprendizado satisfatório, né? Então, os elementos estão coordenados entre si aqui, conexão paralela, todo e qualquer. Professor, tem um equipamento aí do sistema elétrico de potência que é conectado em série? Olha, que eu me lembre, não. Praticamente, né, todos, né, 100%, só se eu me lembrar depois de algum aí, mas todos a gente faz a conexão em paralelo, ou seja, recebendo a diferença de potencial da rede, ou o 110, né, o 127. Tem algumas concessionárias aí, por exemplo, tem uma lá que era a antiga Ampla, se eu não me engano, hoje ela está pela Enel, né, a tensão lá de fase que eles chamam, né, entre a fase e o neutro, ela é de 137 volts, né? Mas por quê, professor? É um padrão de lá, né? Agora,
assim, quando eles constroem essa arquitetura, por exemplo, aqui em Goiânia, a fase neutra é 220. Porém, a antiga Antártica aí, né, que hoje faz parte do grupo Ambev, as instalações originais dele, que inclusive até hoje funcionam, elas têm grande parte dos equipamentos também, não só de escritório, mas equipamentos lá da parte fabril, lá da parte de invase, alguns são em 110 volts, né? Então, faz parte desse legado dos equipamentos antigos aí, né, que foram adquiridos com nível de tensão. O que é mais antigo lá é a cabine lá de transformação, né? Transformador abrigado, né? Então ele é bem antigo. Eu não me lembro qual que é a potência dele lá, não. Ele é tão antigo que, por exemplo, um transformador desses bem antigo de 300 kVA, ele hoje em dia ele equivale ao tamanho do atual de 500 kVA, só para vocês terem uma ideia, né? Então, em função, né, dessa instalação legada aí, né, instalação antiga de 110 volts, né, o que o pessoal faz? Se precisa de um equipamento, por exemplo, uma vez a gente estava dando uma manutenção lá na Ambev, nós precisamos de um ponto de força 220, né? Então, como o quadro lá, até o eletricista explicou, e falou, ó, eu vou ligar nas duas fases aqui, mas né, aqui é 110. Aí ele pegou o multímetro e falou, ó, eu sei que aqui é 110, mas por questões de segurança, né, por questões de conservação, ainda mais que vocês são terceirizados, né, eu vou mostrar aqui no multímetro para vocês saberem que a instalação é 110, né? Aí ele pegou, mostrou lá no multímetro, e era a fase, né, era de 110, e daí a gente ligou, por exemplo, a gente precisava ligar aquelas furadeiras com martelete, né, a gente pegou e ligou lá em duas fases, né, 110, aí deu os 220. Então, a instalação elétrica, ela tem esses componentes, tem a fonte de energia, tem a carga, que é o equipamento, atrelada a esse equipamento, eu tenho o interruptor dele, né? No caso, o chuveiro, ele funciona, ele fecha o circuito a partir de que a câmera ele tem uma borrachinha, não sei se vocês já pararam para escutar, né? Tem alguns chuveiros, se você liga pouca água, ele não aquece, né? Porém, a água, ela começa a cair. Aí, se você tem um certo nível de pressão, essa borrachinha ela expande, a câmara que já está cheia d'água, né, ela enche mais ainda, e aí ele fecha o circuito, porque ele vai estar conectado o quê? Com o conector, aquele conector tipo Sindel, né? Geralmente o pessoal coloca de cerâmica, né? E não põe tomadas, né? Nem essa de 20 amperes, porque os chuveiros aí da atualidade, as potências são bem maiores, né? Do que esse clássico aqui de 4.400, né? Então, a gente vai ter o quê? Uma proteção. Vamos pôr a proteção aqui, ó. Essa aqui é relacionada à baixa tensão aqui, ó. A gente tem uma proteção monofásica. Então, esses elementos, né, coordenados entre si, associados, no caso, a carga está associada em paralelo com a fonte, que por sua vez aqui, ó, o disjuntor, vamos dizer assim, ó, ele está o quê? Ele está em série aqui, ó. Ele está, um lado aqui ele tem a fonte, né, que é a fase, ele conecta aqui com a carga, com o chuveiro, e do outro lado aqui eu tenho o quê? O neutro aqui do chuveiro. O chuveiro em si, ele está conectado em paralelo. Agora, o disjuntor aqui, ele está em série, porque ele precisa, né, diferente de uma lógica aí de comando aí, quando a gente tem pulsadores, né, quando eu falo pulsador, eu não estou falando de interruptor, nem aquele interruptor tic-tac, muito menos o disjuntor que ele serve, né? Apesar de não ser o objetivo, a finalidade dele, né, mas ele serve como uma chave interruptora também, né? Em questões de quando você for dar manutenção para você desenergizar o circuito, mas o ideal é que, né, ele fique sempre ligado e ele só vai fazer, né, a abertura do circuito, na verdade, assim, numa análise final, né, um disjuntor nada mais é do que um relé,
né? Por isso que chama, né, disjuntor termomagnético, né? Então ele tem a parte térmica aí, né, que vai aquecer as lâminas, né, e a parte magnética aí, né, que ele sobrecarga, né, questões de sobrecarga, ou seja, mais potência do que ele suporta e, né, sobre corrente, né? Ou seja, corrente acima, né, o efeito Joule que vai ser gerado por uma corrente acima da corrente que ele foi dimensionado. Aqui no caso, vamos pegar, fazer de conta que é um disjuntor aqui de 25 amperes, né? Então, esses elementos, né, o disjuntor, ele está em série aqui com a carga na função, né, de botão, né, esquece o pulsador, eu estou falando botão, né, mas ele é um disjuntor aí, né, ele tem mais, ele é mais, ele está mais para um interruptor do que para um botão aí que tem uma mola, que tem um pulsador, e a gente pode fazer aquela lógica lá, né, de normalmente aberta, normalmente fechada, né? Já no interruptor não há essa necessidade, mas aí você perde o elemento, né? A parte de automação, a parte de selos, né? E por aí vai. Então, no sistema elétrico de potência, esses elementos, eles são simples, né? É óbvio, né, que uma ligação aí de vamos supor que essa carga aqui fosse um motor aí, né, um motor acima, né, geralmente de 7,5 CV para cima, você já precisa fazer, né, ligar em vez de utilizar um interruptor, né, você tem que utilizar uma técnica para fazer a ligação, né, a partida, dado, né, o problema que uma máquina elétrica rotativa tem, que é o que? A corrente de partida muito alta, né, cerca aí de 8 vezes, dependendo aí do tipo de máquina, até mais, às vezes dependendo aí da potência, um pouco menos, né? Daí a gente olha a relação, né, de corrente nominal com corrente de partida, né? Mas geralmente, assim, no geral, até nos livros aí do Mamed também, né? Fala que é de 8 vezes, né? Ou, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Mas na média é 8 vezes. Ah, professor, então eu tenho a carga, eu tenho a fonte, e eu tenho o quê, ó? Eu tenho mais outro elemento. É o elemento que vai servir o quê? De condução. Condução de quê? Do potencial elétrico, né, que eu tenho aqui, que é os 220, que na verdade é uma DDP, né? 220 para 0 volts, né, que é o potencial do neutro aterrado aí, né? Aí justamente no secundário do transformador, o pessoal faz esse aterramento justamente, né, para aqui, ó. Geralmente, ó, você aterra o neutro aqui, ó. Aí a fase B e fase C, né? Aqui a gente tem tensões de fase, que é em relação ao neutro, e as tensões de linha, que é em relação entre fases, né? Entre fases A, B, B e C, C e A e por aí, e assim por diante, né? Então, o neutro aqui, você faz o aterramento dele, dependendo do tipo de transformador. Existem alguns transformadores de subestação, algumas subestações especiais, como subestação de potência, né? O pessoal utiliza um banco de resistores, né? Esses reostatos aí, eles têm um comando eletromecânico em que você instala ele aqui, por exemplo, ó. Deixa eu voltar aqui, galera. Vou apagar aqui para a gente vai ter ele aqui. Aí, ó, algumas subestações especiais entre o neutro lá né, que vem lá do transformador, aí quando é um transformador especial de potência, né, em vez do neutro, ele vai ter, né, uma cordoária de terra aqui, literalmente ligada aqui, que elas, se fosse ligar uma carga, você veria como neutro, né? Ele vem aqui, ó, entre as bobinas de fase, né, de uma linha aí de 230, por exemplo,
Aí o que que o pessoal faz, né? Ele vem em delta e aí dependendo aí, né? Assim, na média tensão eles distribuem também em delta, né? Aí, só que o que que eles fazem aqui, ó? Eles pegam, chega em delta, converte ele para estrela, só que numa configuração diferente, que é chamada de zigue-zague. A zigue-zague, você tem as conexões de estrela, aqui é a bobina, né? As bobinas do transformador ficam aqui, ó. Ó, mas tá difícil desenhar a bobina aqui, né? Aí, essa aqui é a estrela, né? Aí a zigue-zague, o que que eles fazem? Eles conectam mais uma bobina em série aqui, ó. Aí eu vou ter duas bobinas para eu ter a tensão de linha, né? Os, sei lá, os 13,8, por exemplo, né? Aí na zigue-zague, aí vem lá 138, por exemplo, ó. 138 kV, aí ele chega em delta, né? Passa para estrela, né? Aí esse estrela aqui, ó, aí ele lá internamente no transformador de potência, eles conectam, né, a bobina em série aqui, ó, e aí transforma esse estrela em zigue-zague. Daí, por que que ele precisa da estrela aqui, ó? Que entre as fases da média tensão, por exemplo, ou até mesmo da 230 aí, ó, o sistema, por exemplo, eu vou ter o para-raio de rede, que na verdade é um DPS, né? Só que é um DPS gigantesco. Aí o que que eles fazem? Ó? Eles conectam, inserem um banco de resistência aqui, ó. É um reostato. Geralmente ele é assim, ó. Aí tem uma setinha, né? Aí coloca, insere essa resistência aqui, ó, variável, coloca ela aqui em série. E aí o sistema eletromecânico ele fica monitorando, por exemplo, a resistência de aterramento desse transformador de potência aí, porque o aterramento de uma subestação, né, quando eu falo subestação especial de potência aí, ela está, geralmente ela está o quê? Sobrecarregada com o descarregamento dos capacitores, né, de potência, da correção de fator de potência que ela é feita em tempo real, né, ou seja, online. Enquanto o sistema está ativado, ela tá acontecendo. Daí esse sistema eletromecânico, ele vai variando a resistência para próximo de zero, né? O pessoal, quando faz o comissionamento, ou seja, o primeiro start desse tipo de subestação, por exemplo, aí eles verificam, né? Aí lá no laudo de aterramento, verificam qual que era a resistência atual e daí esse reostato, com a resistência atual, aí vai passando o tempo, você tem chuvas, né? Ou o tempo vai ficando seco, essa resistência da malha de terra, ela vai variando. Aí, aí é que entra na jogada, né? Aí eles transformam ela em zigue-zague, ela fica com a tensão de fase dela torna-se uma tensão de linha, né? Ou seja, ou os 138 kV, ou os 13,8. E aí a malha de terra, aqui ó, o aterramento, que qualquer surto que vier da linha de 138, ou na rede, ou vir direto lá da rede da média tensão 13,8, né? Ele ligado em zigue-zague, ele dá para você colocar o aterramento aqui, ó. Em delta não, ó. Em delta você tem tensões, ó, entre fase A e B, B e C e A e C aqui, ó. Se eu conectar um banco de resistência aqui, né, um reostato para esse sistema aqui, ó, eu vou o quê? Eu vou provocar uma corrente de curto-circuito com o sistema aqui. Aí quando eu coloco nessa configuração estrela e aí eu extrapolo, colocando em série as bobinas para eu equalizar o nível, né, o nível de tensão da linha, né, que é o nível original da configuração em delta, né, ou 138 kV, ou 13,8, ou 34,5 kV, né?
Aí eu tenho o quê? A abertura para eu ter um ponto entre as fases A, B e C de 138, por exemplo, aqui, ó. Na hora que o surto vier de uma delas, ele vai direto para a malha de terra da subestação, que por sua vez, né, esse sistema eletromecânico, ele supervisiona, né, e aí, conforme o caso, ele vai o quê? Colocando a resistência para ela ficar tendendo, né, o mais próximo de 0 ohms, que é o santo grau, né, de um sistema de SPDA e, consequentemente, a parte final dele, né, que o SPDA a gente tem a captação, nós temos as descidas, né, que pode ser natural na edificação ou aparente, e para fechar o ciclo, né, a gente tem um aterramento, né? Então, o aterramento, o santo grau dele, ele ser próximo de 0 ohms, né? E não é só isso, não, mas a princípio, né, na análise de circuito aí, nos teoremas de malha aí, a análise é essa aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês, aproveitar que já está quase no final dessa introdução aqui. Estou bem aqui na pasta do CEP. Eu acho que ele não está na pasta de vocês, não. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Não, não está. Não tem problema, não. Vou aqui, né? Eu sei mais ou menos o caminho aqui da pasta. CEP é de uma empresa aqui que ela mostra um transformador de potência. Eu não vou nem colocar o áudio, não, que não há necessidade. Aqui, ó, é dessa empresa aqui, é de teste de transformador. Eu já vou salvar até, já vou transportar para nossa pasta aquele dossiê que eu falei que eu já deixo aqui, ó. Ah, nesse aqui é de outra turma. Foi mal, galera. Sorry. Só um minuto, deixa eu só achar a nossa turma aqui. Ah, agora sim. Ele salvou em duas pastas como é aula hoje, praticamente é Brasília e Mato Grosso. Aqui, ó. Eu vou até deixar o áudio aqui para mim. Ele tem o sistema de. Isso aqui é um transformador de potência. Ó as buchas aqui, ó. As buchas de alta aí. Eu não lembro é, qual que é a tensão dessa linha aqui, ó. Tá vendo? Ó, que é o para-raio de redes. Na verdade, eles dão esse nome, né? Mas ele nada mais é do que um DPS, um supressor de surto, né? Esse para-raio de redes, ó, vai estar interligado aqui, ó. Eu até esqueci de desenhar aqui, ó. Deixa eu desenhar. Para-raio de rede, ó, ele tá essa caixona aqui, ó, com ele tá conectado aqui, ó. Na verdade, ele tá em série aqui, ó. Se eu não me engano, é uma setinha assim, ó. Aqui são as buchas que vêm lá da linha de transmissão, ó. Parede corta-fogo. Existe um sistema, ó, aqui, ó. Aí mostrando as barras, né? Só um minutinho aqui, pessoal. Deixa eu só fazer um registro.
Ó, a parte dele, ele é montado direto lá na obra, né? Se é o pessoal fazendo o comissionamento, aqui, ó, estão transportando as partes, aqui mostrando é, devido a um surto, né? O que que aconteceu? Aí o pessoal, quando vai fazer o primeiro start aí, ó, aqui a gente tem, ó, aqui, esse daqui é a estação de tratamento do óleo mineral aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, esse aqui é gigantesco. Alguns que eu mostro aí em aula, eles são um pouco menores aí, ó. Só essa parte aqui, ele é um sistema de arrefecimento. Aqui, esses dois tanques aqui é o reservatório, parece um boiler, né? O reservatório de óleo mineral aqui. A gente tem no corpo do transformador e também fora dele aqui, ó, isso aqui, ó, tudo é um sistema de arrefecimento do óleo mineral que resfria o transformador de potência. Estão vendo? É como se eu tivesse a parte de, né, o cooler lá do transformador, né? Como se ele fosse gigantesco, o cooler de um processador aí, né, de um computador, é como se ele fosse maior do que o próprio gabinete do computador e ele tivesse coolers gigantes aí, ó. Você vai ter um monte de coolers resfriando aqui, ó, interconectado nessas aletas aqui, ó. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só salvar aqui antes que dê errado aqui. Rapidão, galera. Tem que disco que eu vou salvar? Só um minuto. Só fazer o salvamento automático. Quer dizer, manual, né? Se fosse automático, já tinha salvo, né, professor? Sorry. Ó, acho que agora deu certo aqui. Então, eles estão falando, né, que, né, tem um sistema, e é um sistema robusto, né, ele fica ao tempo aqui, ó. Estão vendo? Olha que louco, que é uma locomotiva, ó, foi levando as partes aqui desse transformador de potência. E mostrando ó, internamente ó, a dilatação, né, interna ali nas bobinas, né, do transformador, que é a linha de transmissão que está chegando aqui, né? Ok, essa aqui é uma chave magnética aqui, ó, ela funciona, ela tem o acionamento dela é semelhante ao de uma chave faca, porém diferente da chave faca, né, que ela serve só para manobrar, ela também tem um sistema de proteção aí e também tem um telecomando, né, ou seja, um comando remoto. Eu quero mostrar é na parte aqui, ó. Aí tá mostrando de novo. Que é a ponte rolante, né? Ó, isso aqui já é o pessoal do comissionamento, né? No primeiro start desse transformador de potência, eles já estão analisando, né? Para ver se as características dele, né? As variáveis aí estão em conformidade com o do projeto aí. Ó, tá vendo? Ó, o símbolo da resistência aqui, ó. Eles estão. Esse aqui é o sistema eletromecânico. Lembra que eu falei para vocês, ó, que tem um reostato, né, que é um resistor variável, e ele fica fazendo, né, ele vai fazer o monitoramento automático aqui, né, diminuindo a resistência para chegar o nível mais próximo de 0 ohms, e isso em tempo real, enquanto, né, o sistema elétrico está fazendo as conversões aí.
Só um minutinho, pessoal. Ó, tô mostrando os testes que faz, né? Os testes aí de resistência, os testes, ó, a relação de conversão, né, entre o primário e o secundário. Lembrando que o primário dele é extra alta tensão e o secundário é média tensão. Alguns transformadores, né, é extra alta e alta tensão. Aí eles faziam os testes, ó, mostrando aí, ó. Esse reading aqui é da bobina, ó. E o que o pessoal do comissionamento faz? Eles fazem os testes para detectar alguns problemas e alguns vícios aí de construção, né? Aí tá vendo aqui a resistência variável que ela vai atuar no sistema aqui para diminuir, para trazer, né, o mais próximo possível de 0 ohms aí, a resistência elétrica desse sistema aí. Ó, ele vai atuando, vai analisando aí nos taps lá, né, desse reostato aqui. Ele vai, inclusive, também, né, tem o chamado regulador de tensão, né, um transformador desde potência. Ele tem a parte eletromecânica que regula, né, a resistência de terra para próxima de zero em tempo real, e também tem a regulação do nível de tensão, né, nas bobinas aí do primário e do secundário, basicamente aí. Então, ele trabalha, né? Ele trabalha também, né, regulando a tensão, né, já que é um transformador de potência aí que ele tem que ter uma alta confiabilidade. Pessoal, eu vou finalizando a aula por aqui, porque eu já vi que já deu o horário aqui, mas e na próxima semana a gente continua essa análise aqui, e aí a gente já de cara, né, após a gente finalizar, fechar essa primeira análise aqui, a gente já vai discutir o quê? O Fórum 1, que é sobre as redes inteligentes, as Smart Grids, beleza? Então, deixa eu deixar o compartilhamento aqui e aguardo vocês na próxima aula, né? E a contento aí, eu vou pedir para a monitora já, no máximo até amanhã, deixar disponível a aula para vocês, tá ok? Então fiquem com Deus e até a próxima web aula nossa.